anos de maneira simultânea, ok? E vamos iniciar. Bom, vamos iniciar agora com os primeiros anos. Nossas atividades da primeira semana do plano de estudos tutorado, nós falamos sobre educação e escola. E temos, né, o objeto de conhecimento estudado foi o lugar da educação na formação dos seres humanos e na organização da sociedade. Esse conteúdo, apesar de ter vindo para os primeiros anos, também é de interesse dos terceiros anos, tá? Bom, o que o PET, a semana passada, a atividade de sociologia, o PET 4, nos informa, nos trouxe, tá? Bom, ele traz o texto de Liliane de Conceição Rosa da Silva sobre educação e escola, na qual ele afirma que existem coisas na vida que são muito bonitas, principalmente quando nós vemos uma criança aprendendo a dar os primeiros passos, a falar, enfim. É uma educação que nós, enquanto bebês, enquanto crianças, vamos aprendendo em nossos lares, tá? E nós temos, portanto, uma educação vinda de casa. Ou seja, o que a autora quer dizer? Que a educação não está atrelada somente à escola, e sim, ela está permeando todos os meios em que nós vivemos, tá? Inclusive, meios de educação primária, os nossos lares, a nossa família, a nossa casa, que nos ensina que nos ensina os nossos valores, que nos ensina a falar, a andar, e vamos aprendendo assim a interagir. É também uma das vertentes da educação, tá? E agora, depois de falar um pouco sobre isso, a autora passa à educação escolar. E o que ela fala? Bom, esse modelo que nós temos de educação escolar, ele é fruto da sociedade moderna e do desenvolvimento do capitalismo, onde houve um crescimento maior da importância social da escola. E hoje, a maior parte do entendimento em todo mundo é que todas as crianças, todos os nossos jovens, independentemente de classe social, raça e gênero, precisamos passar pela educação escolar. E no Brasil, como isso é analisado? Bom, o nosso PET 4, na página 116 do PET 4, semana 1, ele traz alguns dados específicos, ok? Onde é sustentado que, no Brasil, a educação escolar é um direito social garantido pela Constituição Federal de 1988, entendendo-se que ela passa a ser um direito fundamental para o pleno desenvolvimento das pessoas enquanto cidadãos. Sendo assim, é um direito a ser garantido pela família e pelo Estado. E, portanto, é justo que o Estado seja o ente responsável por organizar e manter as escolas públicas em todas as esferas, seja esfera federal, em todo o país, esfera estadual e municipal. E, atualmente, a educação escolar básica, ser garantida pelo Estado, ela compreende algumas etapas, quais sejam o ensino infantil, o ensino fundamental, dividido em anos iniciais, anos finais e o ensino médio. Ok? Portanto, esses dados são apresentados na unidade de estudo, conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, em 1990, somente 18% da população brasileira possuía o ensino fundamental completo e apenas 13% haviam completado o ensino médio. Então, dos anos 90 para cá, houve um crescimento nesse sentido, tá? Independentemente de entendermos que entendermos que é necessário que o governo invista mais na educação de uma maneira até preventiva, é necessário que nós compreendamos que houve uma evolução, pequena, mas houve, e uma ampliação desses alunos, desses jovens, dessas crianças que estavam fora da escola, passaram a fazer parte desse meio, ok?
Então, a educação escolar, ela é um direito também. E, portanto, o Estado ele tem a obrigação de salvaguardar e de garantir, inclusive nesses tempos de pandemia. Por isso que o Estado está realizando o teletrabalho, né? Está realizando, através de programações televisivas, conteúdos didáticos de todas as disciplinas, inclusive conteúdos preparatórios para o Enem, para aqueles que estão se dedicando e estão estudando. Tudo de uma maneira gratuita. E vocês, através do aplicativo Conexão Escola, possuem o acesso a essas informações. Então, a educação, ela é um direito tão importante porque ela é o acesso, é a nossa porta de entrada para a construção de um futuro melhor para nós mesmos e para a construção do nosso próprio conhecimento. O nosso papel enquanto cidadãos, enquanto cidadãos críticos e conscientes da nossa realidade, para que isso ocorra, nós devemos a educação escolar. Logicamente, a educação que nós possuímos em casa também influi, mas a educação escolar tem um ponto importante para a formação de cidadãos críticos e conscientes e atuantes em nossa sociedade, tá? Então, para além dessa discussão relativa à educação escolar, como construção do conhecimento, a escola também é um importante espaço para a socialização e para o estabelecimento de vínculos, tá? E como lidamos com as diversas situações que aparecem na nossa escola? Bom, eu lembro que nos PETs anteriores foram discutidas algumas questões que permeavam o meio escolar, como o bullying. Lembra? No PET anterior, no PET 3, falou sobre o bullying. Então, nós aprendemos na escola não só uma educação dita formal, e sim como nós nos socializamos com as pessoas, como nós lidamos com as diferenças, sendo esse também um conteúdo que não faz parte de uma educação dita formal, de uma maneira formal mesmo, não compõe o currículo da disciplina de matemática, de português, enfim. Pode tangenciar em alguns temas de redação, mas não compõe o currículo. Mas faz parte de todo um conteúdo meio que social, político, um conteúdo de formação. E na escola, nós lidamos com todas essas questões relacionadas à convivência, à interação com o outro, à interação com o diferente, a conviver com a diversidade, ok? E essa diversidade inclui gênero, raça, classe, orientação religiosa, enfim, as diversas pluralidades existentes. E a atividade da semana 1 foi o quê? A partir da leitura desse texto e do texto da semana 1 e da compreensão do mesmo, foi pedido que vocês trouxessem as suas memórias de vivências na escola, tá? Em um texto breve, de 5 a 15 linhas, onde vocês deveriam analisar o papel da escola na sua vida, a importância da escola na sua vida, como a escola influencia a construção do seu ser, de quem você é, e qual seria a relação entre aquilo que você pretende na escola e o mundo que te rodeia. Ok? Bom, essa foi a semana 1 para os primeiros anos, ok? Tá? Vamos para a semana 2. A semana 2 vai falar sobre educação e desigualdade, a importância da educação num contexto de desigualdade, onde nós podemos estabelecer uma relação entre educação e desigualdade. Bom, na primeira semana já ressaltamos a importância da escola, tá? E nesse segundo texto, para os primeiros anos do PET 4, sobre a educação, a autora Lorena Rodrigues Abrantes, ela aprofunda. E ela traz algumas situações que nós estamos vivenciando nesse momento. Como que os alunos estão tendo acesso às plataformas virtuais? Será que eles estão tendo acesso? E aqueles alunos que não possuem internet, que não têm acesso à internet, como que estão fazendo? Eles estão conseguindo imprimir os seus planos de estudo tutorado para fazer as atividades? Bom, então,
traz alguns questionamentos para reflexão. Quem são os alunos ou alunas que possuem total acesso às plataformas virtuais? De que forma esse processo educacional tem alcançado os alunos? E quais as possíveis consequências para aquelas pessoas que não possuem o acesso? Como se dá o processo de ensino e aprendizagem longe do professor? Bom, a consequência é o seguinte: a escola está fazendo um acompanhamento, tá? Seja aqueles alunos que estão entregando fisicamente, de alguma maneira, nas escolas, seja aqueles alunos que estão encaminhando pela internet, em sua maioria estão encaminhando pela internet. Os professores estão colocando, avaliando essas atividades e inserindo o cumprimento delas em uma planilha geral da escola, tá? Lógico que tem os nomes formais, que anexo 1, anexo 4, anexo 5, que os professores têm que se utilizar. O anexo 1, quando o professor ele coloca as observações do aluno, anexo 4 e 5, onde o professor informa as suas atividades, enfim, tudo de uma maneira integrada. E esse anexo 1, ele é uma planilha que está compartilhada com toda a escola, tá? E pelo que eu tenho visto, todas as escolas estão agindo dessa maneira. Tem uma planilha que é compartilhada com toda a escola, onde há a informação do aluno, se o aluno fez ou não a atividade, tá? Por que isso? Justamente para a escola estar atuante e acompanhando de perto. Esses alunos podem entregar depois, quando houver o retorno presencial, cujo governo já está planejando mecanismos do retorno presencial? Sim. Só que vocês veem a quantidade de exercícios que ele vai ter que apresentar se ele optar por essa situação. Ah, eu não vou fazer nada e deixo rolar. Quando eu chegar lá presencialmente, eu vejo o que eu faço. Não é bem assim, ele vai ter que chegar e apresentar o seu plano de estudos feito. E olha quantos de planos de estudos que já fizemos. Temos o 4, estamos no PET 4, no plano de estudos tutorado 4. Então, o aluno vai ter que apresentar isso, por quê? Porque a escola vai ter que guardar esse material, arquivar esse material, tá ok? Então, esse mecanismo do aluno já ir fazendo e entregando para o professor aos poucos, já ir colocando na planilha, à medida que as planilhas das escolas são disponibilizadas, aí o professor vai lá e insere, tá? A informação de que o aluno cumpriu a sua atividade. Pois bem, é uma maneira de fazer com que o aluno não fique atolado quando houver o retorno presencial, porque esse período vai ter que ser prestado contas pelo aluno. O aluno vai ter que formar, ok? Ah, eu não fiz e não quero fazer nenhum PET. Depois, com certeza, vai ter outras consequências, porque já vem um memorando informando que uma norma do Estado informando que é necessário que nós façamos uma busca ativa para, inclusive, caso o aluno se recuse, os pais se recusem a aconselhar seus filhos a fazerem as atividades, poder ser acionado, inclusive, o Conselho Tutelar ou outras instâncias, tá? Informando que o aluno abandonou as suas atividades. Então, por isso que nós, professores, estamos fazendo o possível para que vocês, alunos, entreguem essas atividades virtualmente. Ah, mas e aqueles que não têm internet em hipótese nenhuma? Hipótese nenhuma. Como que faz? Bom, eles podem entregar, como tá sendo feito na Cônigo, eles podem entregar para alguém, encaminhar para um e-mail da supervisora, da vice-direção, enfim, e a vice-direção reencaminha para cada professor. A vice-direção, às vezes, se o aluno tem entrega o PET impresso para ela, no caso aqui da Cônigo, ela tira as fotos e encaminha para cada professor, se aquele aluno não tem acesso à internet. Então, esse trabalho está sendo feito para aqueles alunos aqui da Cônigo que não têm acesso à internet e estão fazendo PET. Encaminham, entregam para a vice-direção tira as fotos e encaminha. Então, quer dizer, todo um trabalho em conjunto, todo um trabalho em equipe. Ou então, aqueles alunos que têm dificuldade, encaminham um e-mail só para a vice-direção, com todas as atividades feitas, e ela reencaminha para os professores. Tá
Então, esse acompanhamento é necessário para que depois vocês não tenham uma sobrecarga quando voltarem. Por quê? Porque vocês vão ter que entregar e dar uma satisfação nesse período, os alunos, tá? O PET de vocês vai ficar arquivado na escola. Mas, professor, mas eu estou fazendo no meu caderno. Não tem problema, os seus feitos no seu caderno também vão ter que ser arquivados. Tudo vai ser prestado contas, pessoal. Então, aí os alunos que vão ter que, mas eu não quero fazer nenhum PET, não quero fazer e não estou nem aí. Então, você vai ter que se comprometer que você abandonou. Simples assim, tá? E vai ter que ser informado depois aos órgãos competentes sobre essa inércia. Então, tudo é prestado contas. Então, alunos, se vocês têm acesso à internet, se está tudo ok, estão conseguindo, porque tem um site que vocês podem baixar o PET, e as escolas também estão encaminhando o PET nas devidas plataformas, os devidos mecanismos de comunicação tecnológicos, façam as atividades, não deixem atrasar, ok? Bom, voltando, no PET, a atividade da segunda semana, então, portanto, para os primeiros anos, vai ressaltar essas questões, tá? Relacionadas às desigualdades que possam afetar muitos estudantes, mas vamos relembrar que tudo é alvo de comprovação. Você não tem internet? Ok, se justifique. Você não tem a internet. Então, tudo vai ter que ser devidamente apresentado e avaliado, tá? Outro grave problema que nós estamos enfrentando é o abandono, a evasão escolar. Muitos estudantes estão parando de frequentar as suas atividades. Porque, pessoal, não estamos tendo atividade física na escola, mas estamos tendo, sim, atividade física e presencial, com a presença virtual do professor, como está ocorrendo agora. Estou fazendo a live no Facebook, estou fazendo atendimento no Meet, justamente para que vocês possam estar a par do conteúdo. E aqueles que desejarem, podem ingressar e fazer os seus questionamentos. A presença física do professor, ela existe, só que ela é virtual nesse momento de pandemia, tá? Além dos vídeos com instruções que, no meu canal do YouTube, todos vocês têm acesso. Aqueles que se inscreveram, porque diversas vezes eu já publiquei, já encaminhado, né, nos devidos locais pelas escolas, já foi encaminhada essas mídias, então vocês têm acesso, tá? Bom, qual é o conteúdo da atividade da segunda semana do nosso PET? Você vai escrever entre 15 e 30 linhas, tá? A desigualdade e a educação em tempos de pandemia. Você vai ler o texto, vai ressaltar, vai trazer as suas necessidades e também vai trabalhar essa questão, ok? Logicamente, tendo como pano de fundo o texto da semana 2 do PET 4, ok? Bom, pessoal, terminamos as breves explicações para os primeiros anos, vamos passar para os terceiros anos, ok? Vamos lá. Muito interessante o plano de estudos tutorado já trazer essas questões, que são questões extremamente atuais, ok? E agora, com os terceiros anos, nós vamos para o PET 3, PET 4, perdão, dos terceiros anos, cuja primeira semana está na página 117. Vamos lá. Página 117. Sociologia. Qual é a unidade da semana 1 para os terceiros anos? Necropolítica. Nossa, professor, o que é necropolítica? Bom, de uma maneira simples, é a política da morte, onde o governo exige quem vai morrer e quem vai viver. Sim, pessoal. Não sei se vocês estão recebendo notícias relacionadas à pandemia. Em algumas nações, e também podemos falar da nossa, acho que esse caso ocorreu, se não me engano, na Itália. Na Itália, exatamente. Em que muitos hospitais tiveram que decidir entre aqueles indivíduos portadores de Covid-19 que eram mais jovens e aqueles mais velhos. Então, mais velhos, eles deixavam para morrer.
e os mais jovens, eles colocavam os respiradores, né? Por conta da ausência de equipamentos suficientes e de leitos para atender a todas as pessoas. Por isso que todas as nações, diante desse fenômeno, diante dessas ocorrências, optaram por aderir ou ao lockdown ou ao isolamento, tá? Mas essas questões têm sido muito polêmicas, porque nós sabemos muito bem que houve uma inércia governamental, especialmente no âmbito do governo federal, no sentido de considerar a Covid-19 uma mera gripezinha, e as consequências com as mortes que nós temos hoje, e com elevado número de contaminação, e mais ainda, com a ausência do respeito por uma boa parte da população que não se previne, não consegue manter o isolamento, não utiliza máscaras, não utiliza o álcool em gel, enfim. Pessoal, não estou dizendo que você tem que ficar enclausurado no isolamento. Você sai havendo o quê? A necessidade, utilizando máscara, o álcool em gel, uma maneira de você poder exercer as suas atividades sem estar em aglomeração é buscar locais mais tranquilos, horários que você sabe que não vai haver muitas pessoas na rua, tá? Aqui em cidade pequena acaba sendo tudo mais tranquilo, mas quando estamos em cidades maiores, existem alguns horários que eles chamam horários de pico, principalmente no que tange aos transportes públicos. Se você não tem aquele horário específico para entrar no trabalho, ou então consegue negociar isso de uma maneira mais pausada com o seu chefe, vamos dizer assim, você pode muito bem tentar trocar o seu horário para evitar os horários de pico, principalmente em cidades maiores. Então, lógico que tem uma série de questões que perpassam essas situações, nós sabemos, por isso que existem, a pandemia está atingindo de maneira desigual as pessoas, tá? E nós sabemos muito bem que, lamentavelmente, os mais afetados são aqueles indivíduos que estão em situação de vulnerabilidade. Um exemplo, as pessoas que moram em favelas. Por quê? Porque o vírus não escolhe as suas vítimas pelo salário, pela condição, enfim, ele sobrecarrega os serviços de saúde pública e faz com que o acesso a serviços de baixa qualidade, moradias que possuem pouca infraestrutura, acabam sendo mais afetadas. E essas populações, né, as populações mais carentes, mais hipossuficientes, acabam sendo consideradas acabam entrando nos denominados grupos de risco. Eles possuem maior risco de morrerem por conta do Covid-19. Quem lembra o caso daquela primeira morte confirmada por causa do coronavírus, que ocorreu em 19 de março de 2020, na cidade de Miguel Pereira, a 125 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. Uma senhora de 63 anos de idade, dona Cleonice, hipertensa e diabética, ou seja, do grupo de risco, ela trabalhava em uma casa no Leblon, né, no Leblon do Rio de Janeiro, para uma mulher que viajou para a Itália e se contaminou lá com o Covid-19 e trouxe essa doença em seu retorno. A carioca, que retornou da Itália, passa bem, mas lamentavelmente a sua empregada acabou morrendo por Covid-19, tá? Então, esse termo necropolítica, ele é utilizado pelo filósofo Achille Mbembe em sua etimologia, onde há a união entre os termos morte, necro e política, ou seja, a política da morte. Em outras palavras, o que é necropolítica? É o poder e a capacidade do Estado e dos governos de ditar quem pode viver e quem pode morrer. Basicamente, o governo tem o poder de decidir sobre a vida das pessoas. Por quê? Porque ao não apresentar planos políticos preventivos, ações preventivas, ao não ser atuante nesse sentido, ele está acarretando
está gerando um efeito social. E o efeito social é o quê? A morte, a possível morte e a possível contaminação e morte de pessoas inocentes, de indivíduos hipossuficientes, tá? Ok? Bom, a atividade da semana 1 é que você relaciona a necropolítica com o racismo e com as desigualdades sociais, tá? Essa atividade está na página 119. Vocês vão fazer um comentário breve, porque não é uma redação, então 5, 6 linhas já bastam para vocês responderem essa questão, ok? Logicamente, baseado no texto da semana, tá certo, pessoal? Vocês podem responder dessa maneira. Qual é o texto da semana 2, da unidade 2, do Plano de Estudo Estruturado 4 para os terceiros anos? Os efeitos da pandemia nos grupos minoritários. O objeto de conhecimento, minorias e pandemias. E o que nós vamos refletir? Primeiramente, nós temos que saber o que é minoria. Bom, quando estamos falando em grupos minoritários, não estamos levando em conta quantidades numéricas, tá? Ok? Então, quando estamos falando em minoria social, não estamos falando em minoria numérica. Por exemplo, no Brasil, os pretos e os pardos são maioria numérica, assim como as mulheres, porém são minoria social. Por quê? Porque as minorias são identificadas em termos de características atribuídas ao status, tais como raça, sexo, etnia e religião. As minorias são identificadas não do ponto de vista numérico, e sim do ponto de vista de acesso às mesmas condições de possibilidade e aos mesmos direitos que as ditas maiorias, ok? Sendo assim, são grupos minoritários: mulheres, pretos e pardos, as minorias sexuais, LGBTI+, também são considerados grupos minoritários. Ok, pessoal? Os quilombolas também são considerados grupos minoritários. Ou seja, são grupos que foram alvos de exclusão ao longo da história. E apesar do reconhecimento dessa igualdade na lei, nós temos esse reconhecimento na nossa Constituição Federal, os séculos em que a desigualdade era legitimada perante as minorias criaram marcas que estão presentes até os nossos dias atuais. Do ponto de vista histórico, era normal e aceitável um grupo ter um status de superioridade em relação aos outros grupos, inclusive respaldado na religião. Mas nós sabemos que hoje é necessário que nós implantemos na prática a igualdade. Existe uma igualdade legal que está prevista na lei, né? Está prevista na nossa Constituição Federal, mas nós sabemos que existe uma dificuldade na implantação dessa igualdade na nossa prática, na nossa vivência social. Bom, então, quais os efeitos da pandemia do coronavírus nas minorias? De acordo com pesquisas da Fiocruz, da Fundação Fiocruz, nos países onde há maior desigualdade social, o desafio do combate à pandemia é maior. O estudo conclui que para enfrentar o vírus no Brasil é necessário combater o preconceito racial, pois a maioria da população brasileira é constituída de pretos e pardos. Tá? A Organização das Nações Unidas alertou pelo fato de que, em São Paulo, os negros têm 62% mais de chance de morrerem infectados pelo coronavírus, tá certo? Pelo coronavírus, tá? Ok? Então, há uma probabilidade extremamente elevada dos indivíduos serem atingidos pelo Covid-19, ok? E, portanto, essa é uma realidade triste e uma realidade cruel. Ou seja, o desafio do combate à pandemia é um desafio maior, e o estudo da Fiocruz conclui que para enfrentar o vírus no Brasil é necessário combater o preconceito racial, pois a maioria da população brasileira é constituída por pretos e pardos. Se você não tem, em relação aos seus valores, uma empatia em relação às minorias, você não vai se preocupar em utilizar uma máscara. Você vai falar, importante
o importante, eu que sou mais importante que tudo. E nós estamos presenciando isso através de inúmeras mídias que estão sendo vinculadas, de pessoas que estão brigando em estabelecimentos comerciais, brigando nas ruas com as autoridades, tá? Justamente por quê? Porque se recusam a utilizar a máscara. Se você não tem empatia pelas outras pessoas, em especial pelas minorias sociais, você se recusa, você é egoísta, você tem um comportamento egocêntrico, tá? Ou seja, você vai se importar só com si mesmo e não vai adotar, não vai usar máscara, não vai passar o álcool em gel. Por quê? Porque você não vai estar se importando com o outro, essa que é a realidade. Então, quem sofre mais são as minorias, tá? São as minorias. É um indivíduo que reside em uma favela, é um indivíduo que possui uma condição deficitária, não é atendido por alguma política pública, tá? Aqui em Cachoeira, lógico, temos as nossas dificuldades. Em Ouros também tem-se as dificuldades, mas em muitos locais do nosso Brasil não existe o acesso à água encanada, não existe o acesso a redes de esgoto. Então, essas populações são as populações que também são alvo, são populações vulneráveis e são um alvo maior dessa pandemia do coronavírus, ok? Então, os grupos minoritários são afetados de forma mais desigual durante essa pandemia, tá? Então, vocês, na atividade da semana 2, PET 4, dos terceiros anos, ele pede para que no primeiro exercício você diga se faz parte de alguma minoria, se sim, qual, e elabore uma reflexão sobre o tema. E no segundo exercício também, que você ressalte e disserte se as minorias têm os seus direitos cerceados pelo Estado e por quê. Ok, pessoal? Vocês vão comentar sobre isso no plano de estudos, nas atividades da semana 2 do PET 4. Então, pessoal, não estão extensas as atividades. Eu lembro que no PET 2 houve uma extensão muito grande em relação às atividades do PET 2. No PET 4 não estão extensas. Então, realizem essas atividades, pessoal. Realizem as atividades dispostas no PET 4. Ok, terceiros anos? Certo? Bom, eu vou interromper a gravação para o pessoal do Meet, também vou interromper a gravação aqui no Facebook. Qualquer dúvida, vocês podem se pronunciar nos comentários, ok? E aqui o pessoal do Meet, qualquer dúvida, pode apresentar o seu questionamento no chat. Ok, pessoal? Um grande abraço, foi um prazer estar com você essa semana, e a semana que vem nós estamos de novo, às quartas-feiras, neste mesmo horário, ok? Vou dizer o horário certinho agora. Das 10h20 às 11h10, nós estaremos fazendo o nosso atendimento. Ok, pessoal? Um grande abraço.